Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal, meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Então vamos lá, dando uma continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Deuteronômio 1 diz assim: Nesse livro estão discursos de que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã, e do outro a cidade de Tófel, Labã, Azarote e Dizaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem, pelo caminho que atravessava a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbrom, e Og, rei de Bassã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar a lei de Deus ao povo. Moisés disse: Quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: Vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar. Agora não saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão, e na direção da montanha, na planície de Judá e da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã até os montes Líbanos no norte e até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados de vocês, que darei essa terra a eles, aos seus descendentes, portanto vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo: Quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse: Sozinho eu não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número e hoje são tantos como estrelas do céu. E que o Senhor nosso Deus dos antepassados faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, de que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu ponha como chefes de vocês. E Moisés continuou: Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50, outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: Julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. E assim naquele tempo eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deveriam fazer. Moisés disse também ao povo: Nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês: Agora estamos na região montanhosa dos amorreus e a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor Deus dos nossos antepassados mandou. Não tenham medo nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: Seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e da cidade que vamos encontrá-la. Eu concordei a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá, e nos que Deus nos estava dando era boa. Mas você desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: Ó Senhor, está com ódio de nós, ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que um povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós. E as suas cidades são enormes, protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi:
Não se assustem nem tenha medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o fizeram, fazer em nosso favor no Egito. E também no deserto vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto como um pai leva seu filho e nos guiou o tempo todo até que chegasse a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia diante de vocês na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que devia seguir. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas de vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez esse juramento: vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi a dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-se, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhe darei essa terra e eles serão dono dela. Agora continue caminhando pelo deserto na direção do golfo de Ácabe. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa, mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entre em nenhum combate, pois eu não irei com vocês e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como enxames de abelha bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhe deu atenção, nem os atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em Cádiz. Duas partes, né? É legal esse livro porque ele dá um resumão, né, de tudo que a gente acabou de ler. Mas é legal uma parte que Moisés está contando. Aí ele fala assim: vocês deixou Deus tão irado que ele foi e, né, castigou vocês. Só que por causa de vocês Deus me castigou também. Só que assim, cada um com seus B.O., né? Moisés é bem espertinho. Pode ser que esteja bravo, porque não deve ter sido fácil, mas ele desobedeceu a Deus, tanto quanto os outros. Então não foi bem por causa do povo. Se ele tivesse respirado um pouquinho, né, antes de ficar bravo, ele tinha entrado na Terra Prometida. E a segunda parte, que é o finalzinho, né, que fala sobre a desobediência do povo. Ele tá dando resumão e fica imaginando a cara do povo, né, tipo, tá, entendi, tá bom. E o Moisés falando: não, eu avisei, vocês foram lá e fizeram, e depois Deus nem quis dar atenção para vocês. Aí no capítulo 2 continua falando sobre. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do golfo de Ácaba, conforme o Senhor Deus havia ordenado, e por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês podem comprar deles a comida e a água que precisem. Lembre que o Senhor nosso Deus abençoou tudo o que vocês fizerem, então Ele não esqueceu de vocês. Durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto, Ele cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elat, Ezion, Geber, até o Mar Morto, seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não dei a você nenhuma parte do país deles.
Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes chamados Eminins viviam em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Eminins eram conhecidos como Refaíns, mas os Moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Horreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e foi matando até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque nem entre luta com eles. Eu os entreguei a eles a terra de Amon e não dei a você nenhuma parte do país. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins, que havia muitos deles e eram altos e fortes, como Anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os Amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Horreus e os Edomitas ocuparam a terra deles ali e moram até hoje. Os credenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral norte do Mediterrâneo, e foram na direção sul até a cidade de Gaza. Os credenses acabaram com os Avins e ficaram morando na cidade deles. Depois que atravessaram o país de Moabe, Deus nos disse: continue avançando e atravesse o rio Armon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lute contra Seom e tome posse da terra deles. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todo o povo do mundo tenha medo de vocês. Vocês serão famosos, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava ali na cidade de Esbom, um tratado de paz, com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país, prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela, e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passar pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então, atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os Moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passar pelo país deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que o Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus disse: veja, eu vou deixar que vocês derrotem Seom, ataque imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos toda a sua cidade, matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos na cidade. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficam na margem do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Então é um resumão, né, como eu havia falado. E é legal a gente recapitular um pouco mais enxuto, sem ficar lendo que acaba nos distraindo, né, da história principal e objetiva. São muitos anos no deserto, né? Você viu ele falando? 40 anos, meu Deus. É muito tempo, né? E aí também é legal nesse resumo que eles falam dos gigantes, quantos gigantes que existiam, né, no tempo, né? Sim.
Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Deixa seu like, compartilha com mais pessoas. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.